Dentre a grande lista de ingredientes que o sorvete possui, os que se destacam entre os aditivos alimentares são os corantes. A maioria de sorvete possui uma grande quantidade de corantes. Não pense que o rosinha é feito de morango, não. Ele até possui alguma coisa de polpa de morango, mas a grande maioria é corante. E os corantes, eles prejudicam o nosso organismo pelo fato de darem alergias alimentares. E isso vai favorecer o desenvolvimento de outros processos inflamatórios dentro do organismo. Além disso, acaba prejudicando o rim, o fígado e até o nosso cérebro. Então, quanto menos corante a gente consumir, quanto menos alimentos ultraprocessados a gente consumir, melhor vai ser a nossa saúde. Mas parece difícil, né? Como que a gente pode adaptar a nossa alimentação? Como é que a gente pode manter o sabor e mesmo assim ter saúde? Eu tenho uma dica para vocês. A dica que eu tenho para você é sorvete de fruta. Apenas 2 ingredientes e muito simples de ser feito. Sabe aquela banana que está estragando dentro da fruteira, está até escurecendo de tão amadurecida que ela está? Então, ela por ser madura, ela possui mais frutose, isso acaba deixando ela mais doce. Então, quando ela está nesse ponto, você corta ela, como eu cortei aqui, e coloca no congelador. Coloca num saquinho e coloca no congelador. Ela vai fazer vai fazer a pasta, a base do nosso sorvete. Agora, o sabor do sorvete você escolhe através de uma outra fruta. Aqui, vou utilizar o morango. Você vai ver como é simples. E depois de você escolher a quantidade de polpa que você quer, utilize a outra fruta para dar o sabor. E depois de batido, olha só como é que fica. Consistência de sorvete. E nem precisa de corante, olha só a cor. Eu vou experimentar. Ainda não desenvolveram uma forma do alimento passar pela televisão. Então eu desafio você a experimentar, fazer na sua casa e depois contar pra gente como foi. Viva com mais vida e saúde! Olá, meus amigos, hoje nós vamos olhar das coisas de uma forma mais prática. Muitas vezes as pessoas dizem que a religião é um assunto muito teórico, é um assunto muito que não tem a relação direta com a sua vida mesmo prática. É algo que eu vou de vez em quando tem talvez algum batismo, algum casamento, algo que não deve ter uma relação direta com as suas decisões do dia a dia. Mas será que é assim? A verdade é que nós nos relacionamos na vida com base naquilo que eu tenho aqui dentro. Você vai decidir se será honesto ou não de acordo com tudo aquilo que você crê. A nossa vida prática vem das nossas crenças e por isso existem algumas coisas muito interessantes quando nós falamos sobre isso. Às vezes nós não temos tempo de refletir, será que eu vou conseguir pensar? Não, às vezes você tem que reagir. Aconteceu uma situação, você tem que reagir na hora. Essa reação virá com base naquilo que você crê antes. Por isso é muito importante a prática da religiosidade, o estudo da Bíblia, a frequência numa igreja, quando tudo está bem. Às vezes a gente não deixa para fazer isso daí só quando está mal. Eu agora estou doente, agora eu começo a buscar o Senhor. Por que não fazer isso quando você está bem? Quando realmente as coisas na vida estão bem melhores? Isso será uma base para quando as coisas começarem a piorar. Faz já alguns anos, saiu um estudo muito interessante com idosos que estavam internados. Começaram a olhar esses idosos, 455 idosos de diferentes grupos, internados por diferentes motivos. Os hábitos deles eram muito parecidos de vida, estilo de alimentação, fazer exercício, tudo muito parecido. Os pesquisadores dividiram em 2 grupos. Um grupo que, embora sejam iguais às suas práticas de vida, tinham uma característica especial. Eles frequentavam uma igreja pelo menos uma ou mais vezes na semana. Eram, como dizia o estudo, afiliados a uma igreja. Outro grupo não fazia isso, embora alguns desse segundo grupo dissessem que sim, pertenciam a uma igreja, que sim, acreditavam em Deus, ou seja, não eram ateus ou pessoas que não exerciam nenhuma fé, mas eles não praticavam essa fé. Sabe o que aconteceu?
O primeiro grupo teve as suas internações eram menos da metade do tempo do segundo grupo. O segundo grupo tinha uma média de 25 dias de internação no hospital. Aquele pequeno grupo que o primeiro grupo que ficava uma ou mais vezes frequentando a igreja por semana, eles acabavam tendo apenas 11 dias de internação. Não foi só naquele início que eles começaram a ir na igreja, só no começo da doença. Isso já vinha com uma prática de muito tempo. Se você deseja desfrutar melhor das bênçãos, no sentido dos benefícios que a Bíblia traz, faça dela um momento prático da sua vida. Você vai comprar alguma coisa, coloque um pouco dessa fé nessa compra. Ah, mas isso não tem nada a ver. Não, veja, isso é realmente correto, ore sobre isso. Ah, será que Deus se interessa se eu vou comprar alguma coisa ou não? E por que não? Se Ele diz na Bíblia que Ele é o nosso Pai, não é o que Jesus diz? Pai nosso que estás nos céus. Pergunte primeiro, mantenha com a sua família uma prática saudável e diária do encontro familiar. Todo dia de manhã, leia um pouco um texto bíblico, faça uma oração, frequente uma igreja. Tenha isso como hábito da sua vida, mesmo que você não esteja com tanto ânimo naquela semana. Essa semana eu não vou fazer, a outra semana eu vou. Às vezes tem benefícios mesmo quando eu não estou tão disposto naquele momento. Vá lá, receba o carinho, o abraço de amigos e aproveite, porque esses benefícios, eles não são só agora, eles vão nos preparando para enfrentar as reações de momentos piores que eu posso ter no futuro. Aproveite esses benefícios, eles são um presente do Papai do Céu para cada um de nós. E um grande abraço, até a próxima semana. Johnny, você já tentou definir a felicidade? A gente tem algumas definições, né, do que é felicidade. Se a gente procurar, por exemplo, um dicionário, eu busquei até uma definição, uma diferença entre alegria e felicidade. Então, alegria é algo mais momentâneo, é algo de um momento em que você tem ali um êxtase muitas vezes. Alguns dicionários trazem festa, divertimento. Agora, felicidade, se a gente buscar a definição, a gente vê que é algo mais de uma vida, é algo mais de um estado em que é mais prolongado. A gente começa a definir, a gente começa a ver que a gente pode, de repente, ser feliz, mesmo tendo alguns momentos de tristeza, de repente. Às vezes a gente pensa que, eu estou meio triste, eu estou angustiado, mas isso não quer dizer que, de repente, ao longo de uma vida toda, você não seja feliz. Agora, momentos de alegria, a gente pode ter momentos de tristeza. Então, é importante entender isso para a gente não se frustrar até certo ponto, né? Porque às vezes passa por um momento de tristeza e acha que está sendo infeliz. Às vezes não é assim. É verdade. Eu tenho um dado aqui em mãos que diz assim, é um relatório da felicidade mundial. Essa pesquisa apontou que o país onde as pessoas são mais felizes é a Dinamarca. Os brasileiros se encontram na 24ª posição. Que fatores você acha que levam à infelicidade? É interessante, né, esse dado, porque o Brasil até está em 24º, né? Isso. A gente percebe que não está tão ligado a uma qualidade de vida, talvez, no sentido de ter ou não ter, porque a gente conhece muitas pessoas que têm muita coisa e não são felizes. E dariam tudo para ter uma felicidade, ter paz, ter uma satisfação na vida. Então, claro, Noruega, Dinamarca, você leu, né? Lá tem um índice de vida muito alto, no sentido de valores, tem uma qualidade de vida muito boa, mas a gente vê muito desses contrastes e o brasileiro como sendo alguém que consegue até ser feliz, comparado com tantos outros países que tem. Por que isso? A gente pode ver que a felicidade ela não está ligada muito a ter ou não ter, e sim a pessoa conseguir viver bem com aquilo que ela já tem. E por isso que a gratidão ajuda nesse processo, porque quando a gente agradece, a gente começa
a ser mais feliz, em outras palavras. Por quê? Porque a gente começa a ver a importância de dar valor àquilo que já tem. A pessoa ela não fica desejando aquilo que não tem. Algumas pessoas falam assim, quando eu estiver aí morando naquela casa, aí sim eu vou estar feliz. Quando eu tiver tanto de dinheiro, ou quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver casado, aí sim eu vou estar feliz. E aí a pessoa vai adiando a felicidade. E de certa forma a gente tem que aprender a estar feliz ou ser feliz com aquilo que já tem. Sim. Porque senão, quando a pessoa ela consegue aquilo que é bom, ou aquilo que ela queria, aí de repente ela vai almejar uma outra coisa. E parece que nunca chega aquela felicidade, nunca chega aquele momento em que, eu finalmente... E isso está muito ligado com a ansiedade até, né? Isso faz a gente ficar ansioso. Mas quando a gente agradece, é algo que a gente reconhece aquilo que a gente já tem de bom, faz parte da felicidade você saber aquelas coisas que te fazem bem naquele momento, viver o momento, já até outra dica para felicidade, né? Viva o momento, viva o presente. Não ficar postergando essa felicidade, né? Porque alguns falam assim, quando eu estiver aposentado, aí sim eu vou aproveitar a vida. E aí ou vai vir quando outros problemas também, né? Aí quando aposenta, aí vem a pergunta, chega a felicidade? É feliz? Aí o que a gente costuma sempre ouvir, né? Agora estou aposentado, estou meio sem função, não tenho muito prazer agora nas coisas que eu vou fazer, meus filhos não estão aqui perto. Então a gente acaba não valorizando aquilo que a gente pode ter naquele momento. Eu creio que a principal questão é isso. Você sabe que fizeram uma pesquisa, os cientistas eles estudam muito sobre isso, né? Eles tentam saber, por exemplo, o que faz uma pessoa ser feliz no seu trabalho. E eles viram que tem 3 ingredientes. Se a gente consegue unir prazer, engajamento, juntos nesse mesmo processo, prazer, engajamento e satisfação, você ter ali um significado naquilo. Uma motivação. Essas 3 coisas, prazer, engajamento e um significado. Se a pessoa ela tem essas 3 coisas, ela consegue ser feliz naquele trabalho. Então, de repente, você está pensando aí em casa, qual o segredo da felicidade? Qual é a fórmula da felicidade? Por que eu não sou feliz naquilo que eu estou fazendo, no meu trabalho? Porque de repente talvez esteja faltando um desses 3 ingredientes, ou 2, ou os 3. Né? E essa pode ser a fórmula da felicidade? Pode ser. Eles fazem esse estudo mais relacionado com o trabalho, com alguma coisa que você faz. Né? Por exemplo, oferecer um dia um salário de há 5 anos atrás, e há 5 anos atrás um salário de R$5.000, é um salário até que bom aqui para o Brasil, né? Para provar chocolate, só para provar chocolate. Aí você vai dizer assim, nossa, mas que emprego, né? Isso daí qualquer um que quer um emprego desse, né? Mas a pessoa ali, por quê? Porque ela fica uns 2, 3 dias, uma semana, mas chega um momento que ela já não encontra muito prazer naquilo, porque começa a enjoar, né? Então, outro salário para testar videogame. Então a pessoa fica ali o dia todo só jogando, mas chega um momento que muitos relatavam o quê? Não tem muito significado, né? Então, o salário em si, o dinheiro, ele não é o primeiro motivador para a gente ser feliz naquilo que a gente naquilo que a gente faz. Não é? Tem outros atributos. Se você ganha lá rios de dinheiro no seu emprego, mas o ambiente não é bom, você não vai ser você feliz. não se relaciona direito com as pessoas ou tem problemas com os outros, a gente sai daquele emprego rapidinho porque o salário não é o primeiro motivador. Claro, é bom, é gostoso você ter acesso aos bens de consumo sem maiores preocupações, é bom, mas esse não é o primeiro motivo para a gente ser feliz, né? E que atitudes que a gente pode ter assim no nosso dia a dia que ajudam nesse processo da felicidade? Você falou a questão da gratidão. O que mais que a gente pode estar fazendo para a felicidade fazer parte da nossa vida? Sabe que fizeram um estudo uma vez e o que há de melhor numa terapia comportamental, por exemplo,
é a pessoa ela ser reforçada com aquilo que ela faz. Então os cientistas eles viram que felicidade é o nosso cérebro perceber que está dando certo alguma coisa. Então eles viram que pela contração, um simples exemplo, pela contração destes músculos da face, nesse movimento assim, ó. De sorrir. Sorriso, né? Quando a pessoa faz esse movimento, ela ativa no cérebro o chamado, eles dão o nome de sistema de recompensa. E o cérebro, então, manda uma ordem para todo o corpo com os hormônios da felicidade, dando uma satisfação pelo bem feito. Ou seja, os cientistas viram que ao sorrir, nós ficamos felizes. Mas não é ao contrário, não é quando a gente está feliz que a gente sorri? Sim, o contrário também acontece, mas eles viram que quando a gente sorri, a gente também fica feliz. Daqui a gente pode extrair um outro princípio. Quando a gente faz algumas coisas, mesmo estando triste, mas quando a gente faz algumas coisas, isso nos dá uma satisfação pelo bem feito. Que coisas são essas? Por exemplo, servir, fazer alguma coisa de bom para o próximo. Os cientistas também estudaram que toda vez que a gente é altruísta, a gente ativa no nosso cérebro esse sistema de recompensa. É formado por 3 núcleos no cérebro, né? O córtex pré-frontal, o núcleo incumbente e a área fragmental ventral. E isso dá uma satisfação pelo bem feito. Então, ser altruísta, fazer o bem para os outros, sorrir, mesmo não sentindo vontade de sorrir. Outra coisa que ajuda, o exercício físico. Quando a gente pratica exercício físico, isso faz com que o nosso corpo produza uma substância chamada serotonina. É um neurotransmissor. Que dá a sensação de prazer. Dá prazer, alegria, felicidade. Então, o princípio, tem até uma autora chamada Ellen White que ela diz assim: os nossos sentimentos, eles não devem ser guiados por sentimentos. Os nossos pensamentos e tal, aquilo que a gente faz não deve ser guiado por um sentimento. A gente deve ser guiado por princípio. E o que é o princípio? Às vezes a gente não vai estar tendo vontade de fazer algo, mas a gente sabe que aquilo é o melhor, então vai lá e faça. Por exemplo, exercício físico acontece muito isso, né? A gente não tem tanta vontade de fazer aquilo naquele momento, mas quando a gente faz, quando a gente volta do exercício, como que a gente fica? Feliz, animado. Fica melhor, fica mais feliz. Então é isso que acontece. Faça algumas atividades, mesmo você não sentindo vontade de fazer, mesmo tendo aquele desânimo, mas quando você faz, aquilo altera o seu humor. O sorriso é um desses fatores, né? E eu sempre costumo dizer, viver por princípio é você decidir fazer. Então, a gente pode dizer então que a felicidade é uma questão de escolha? aí entra essa questão, né? Eu sempre costumo dizer aqui para os hóspedes, nós estamos aqui na clínica, né, um local desse, e a gente tem sempre 2 escolhas que a gente pode fazer na vida, diante de qualquer circunstância. Até mesmo da morte, que é algo que talvez seja o pior para um ser humano, ter a morte de um ente querido. A gente pode decidir desanimar, se entregar no fundo de uma cama e não querer mais viver, ou decidir se entregar, ou decidir prosseguir, mesmo diante daquela limitação. Se eu te perguntar, você vai ter alguma limitação. Se você me perguntar, eu vou ter alguma limitação. Todos nós temos alguma limitação, alguma coisa que a gente não consegue mudar, alguma coisa que de repente não está ali no nosso controle de alterar. E aí a questão que eu sempre falo, a gente tem que se perguntar como que a gente pode ser feliz dentro dessa limitação, que a gente não pode mudar. Se dá para mudar, vamos mudar, mas às vezes a gente perde um ente querido e a morte a gente não tem como mudar. Algumas pessoas têm um braço amputado, como que vai... Aí a pessoa pensa assim, eu não vou... agora não tem mais jeito de eu ser feliz. Não, não é assim. A gente pode decidir, mesmo dentro daquela limitação, decidir prosseguir, decidir estar bem, não é? Vai ter alguns momentos de tristeza? Vai, mas são decisões que a gente toma na vida, né? Ao longo de toda a vida. Sim.
Muito obrigada pela nossa conversa, De pelos nada. conselhos. E você aí de casa, então, decida ser feliz.